A maior transformação que um ser humano pode viver é aquilo que Jesus propôs a um homem chamado Nicodemos, um homem religioso dentro do sistema religioso que conhecia tudo o que na época se podia conhecer acerca de Deus. Mas ele de noite foi procurar a esse Jesus, fazer-lhe uma pergunta, e Jesus lhe trouxe uma revelação profundíssima. E é nela que nós vamos estar meditando no devocional deste dia. Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e te convidar a abrir a Bíblia no livro Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos estar lendo somente os 7 primeiros versículos deste texto bíblico, e o texto diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Que pedido é esse de Jesus para Nicodemos não se maravilhar que ele estava falando que era necessário nascer de novo. Hoje que nós conhecemos a Bíblia, que nós já entendemos um pouco do Evangelho de Jesus, e quero entender que todos nós, se não todos, a maioria de nós estamos ouvindo este devocional, conhecemos na prática o novo nascimento, mas para Nicodemos era um conceito completamente estranho. Ele foi atrás do Rabi, do mestre Jesus, que, sendo alguém novo, no panorama da nação de Israel, fazia sinais, obrava coisas que para Nicodemos ele diz: não, ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. E ora, se Deus é com ele, este profeta, estas palavras, estes ensinamentos, eu quero descobrir mais, eu quero falar com ele. Glória a Deus. E ele foi estar com Jesus e falar com ele. E Jesus, ao receber Nicodemos, já começou logo a falar sobre esta coisa de nascer de novo. Claro que Nicodemos ficou confuso. Que negócio é esse de nascer de novo? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Não. E Jesus depois disse: o que nasce da carne, ou seja, que nasce do ventre da sua mãe, que nasce no corpo humano, é carne. O que nasce do Espírito, e este primeiro Espírito está com E maiúsculo, ou seja, Jesus estava começando a falar sobre aquilo que ele veio fazer. Nós conhecemos do texto bíblico que Jesus, durante o seu ministério, falou que o reino de Deus agora é chegado. Foi inclusive num contexto semelhante de alguém que provocou a Jesus dizendo: olha, esse está expulsando demônios por Beelzebu, e ele disse: não seria possível, porque senão a casa do mal de Beelzebu estaria dividida. Mas ele disse: no entanto, se o que eu estou fazendo, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, eis que é chegado o reino de Deus. E esta é a realidade. Jesus, na pessoa de Deus encarnada, segunda pessoa da Trindade, ao vir ao mundo, ao se encarnar e nascer e estar conosco, estava trazendo com ele o reino de Deus para nós. E agora a pergunta seria essa: no passado você poderia agradar a Deus, você poderia encontrar o perdão de Deus através daquilo que foi revelado por Deus e através da nação de Israel, a lei, se conhecia o que Deus pensava, sentia, o que lhe agradava. Quem obedecia à lei agradava a Deus, e isso estava evidente e claro pelo texto sagrado até o fim do Antigo Testamento.
No entanto, agora aparece o que se esperava, o que havia sido profetizado, uma voz que clama no deserto. Esta foi a pessoa de João Batista, o Elias que haveria de vir, e agora então aparece Jesus se mostrando ou apresentando-se algumas vezes como o Cristo, e as pessoas querem reconhecer ou não, e Nicodemos vem escondido e diz: uma coisa eu sei, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus lhe responde dizendo: tem que nascer de novo. E eu intitulei este devocional A Maior Transformação, porque o novo nascimento é a transformação maior que jamais pode ser feita por mãos de homem. Nós vivemos no mundo e nós muitas vezes queremos transformarmos-nos em pessoas mais organizadas, em uma pessoa que alcance melhores metas na vida. Queremos deixar algum vício, queremos transformar a nossa vida para bem. E muitas vezes lutamos através da psicologia, através de esforço natural, a mudar a nossa vida, mudar os nossos sentimentos. Queremos transformação em várias áreas. Mas Jesus estava propondo a maior de todas elas e única, aleluia, porque ela aconteceria não a nível da carne e da dimensão ligada à carne, da alma ligada à carne, ou seja, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de sentir, no sentido ligado à carne, ao nosso dia a dia, mas haveria uma transformação espiritual. E não só uma transformação, ela seria tão profunda que Jesus a chama de novo nascimento. É como quem começa do zero, é como quem nasce com uma nova natureza, e este era o caso. Jesus diz para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, só pode ver quem nasce de novo. Quem não nasce de novo, se não houver este nível de transformação, é uma barreira muito grande. Jesus estava falando uma palavra que não era reconhecida por aqueles que estavam ouvindo, mas mesmo nós que reconhecemos o novo nascimento, podemos ver aqui que é uma barreira muito grande para entrar no reino de Deus. É algo impossível para o homem. O novo nascimento. Aí ele diz, continua. Na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito Santo de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Eis que o reino de Deus agora está aqui entre nós. Jesus, o Verbo encarnado, estava ali, abrindo a porta, mostrando o caminho para entrar na dimensão de Deus, aleluia. Não só agradar a Ele, não só sacrificar a Ele, não só encontrar o perdão dEle, mas entrar no seu reino espiritual. E ele disse, para entrar não pode se não nascer da água e do Espírito. Então, a palavra em conjunção com o Espírito Santo de Deus, este é maiúsculo do Espírito, vão transformar a vida de um ser humano. E que transformação é essa que não era reconhecida no tempo? Ele diz que é nascido na carne, ou seja, nascimento da carne é carne, mas nascimento do Espírito é o Espírito. E termina dizendo, não te maravilhes, Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Nascimento, o novo nascimento é a transformação maior. Aleluia. De dentro para fora há algo extraordinário quando alguém aceita, reconhece a Jesus como Senhor de sua vida, se arrepende dos seus pecados, entrega o seu caminho, o seu coração, a sua fé ao Senhor Jesus que morreu, crendo que ele morreu pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E esta fé que veio pela palavra de Deus, que lhe foi ensinada, que lhe foi pregada, que lhe foi apresentada de qualquer maneira que foi, porque leu, porque ouviu, não importa. Ele teve que ouvir para saber que Jesus o fez. Quando este coração, quando esta pessoa aceita a graça de Deus, aceita o dom, a dádiva oferecida à salvação, ele então se oferece, eu quero entrar por esta porta. E Jesus explicou para Nicodemos, a porta não é só uma porta, é um novo nascimento, é uma transformação e é nascido do Espírito. E nós vamos reconhecer depois pelo texto paulino que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do homem, junto à área espiritual do homem. Isso é extraordinário.
E quando nós olhamos depois e aprendemos do fruto do Espírito, e alguém pergunta que esforço, será que nós precisamos fazer esforço para frutificar? Eu entendo biblicamente nesta teologia bíblica, que quando aonde o Espírito está, automaticamente o fruto do Espírito começa a crescer. Mas aí a Bíblia diz, não extingais o Espírito, ou seja, nós podemos parar o que o Espírito faz naturalmente em nós, mas quando o Espírito de Deus entra em nós, pelo processo do novo nascimento, que é imediato, aleluia, essa pessoa foi transformada, não só diante de Deus, perdoada pelos pecados passados, não só o seu nome foi escrito no livro da vida, mas agora o Espírito está dentro dele, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, e ele é uma nova criatura. O apóstolo diz a Gálatas, Igreja de Gálatas 6:15, que diz, agora não tem em Cristo Jesus virtude alguma, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem ser judeu, nem ser gentio, nem nenhum dos rituais, aleluia, mas sim o ser nova criatura. No pacto que nós estamos com Deus, na dispensação que nós vivemos, na presença do reino de Deus aqui que Jesus veio trazer, o que importa é ser nova criatura. E Nicodemos se pergunta, coça os olhos e diz, que negócio é esse? E Jesus ainda diz, não te maravilhes, aleluia, glória a Deus, somos transformados. Agora o transformado, primeiro entendemos que se não houve transformação, se não houve uma mudança radical de dentro para fora, e a verdade do Espírito faz com que tudo aquilo que desagrada o Espírito, é por isso que os maiores pecadores, aqueles que faziam e estavam nos meios mais horrorosos espirituais, na hora que recebem a Cristo, que são morada do Espírito, têm aversão àquilo. Não podem mais aquele meio, não podem mais estar com aquelas pessoas, não podem mais fazer aqueles rituais, não podem mais ir àquele lugar, não gostam mais daquilo, é a presença do Espírito. Houve transformação. Se não houve transformação, não houve novo nascimento. Mas o novo nascimento continua oferecido a todos. Mas a nosso entendimento, nós vamos saber que nós nascemos de novo por causa disso. Esta é a palavra radical, nascer de novo do Espírito. E o Espírito, quando mora, habita, entra em nossas vidas, vai trazer esta nova vida, este novo querer, estas novas prioridades, nos vai levar para as coisas que são de Deus, porque este é o que pertence ao reino de Deus, é o mundo espiritual, aleluia, que nós alcançamos entrada através deste novo nascimento. Que nós possamos nos alegrar mais uma vez neste dia, porque fomos transformados da maneira mais radical, até impossível para qualquer homem, mas uma transformação de nível, de poder, de graça e de ganho para nós maior do que qualquer transformação que hoje nos tem sido vendida por muitos que nos oferecem tantas transformações, e nós mesmos desejamos tantas elas, que nós possamos valorizar a maior, aleluia, e alimentá-la, e viver nela, porque o que acontece é que se nós não alimentarmos, não vivermos, pouco a pouco, a carne vai tomando lugar. Jesus diz, quem nasce da carne, está aí, a carne ainda está, nós ainda somos nascidos da carne, mas agora também nascidos do Espírito. Ao quem nós vamos alimentar? Se nós alimentarmos a carne, o espiritual vai decrescendo, vai ficando minguado, vai perdendo a oportunidade de ganhar nas nossas vidas, e nós vamos estar como os demais, procurando transformações que não só são dificílimas, mas que não ganham o lucro, aleluia, da transformação de Deus à nossa vida. Que tudo que nós fizermos é gerado do Espírito. Você imagina? Em tudo você e eu vivermos na direção, no poder, na graça, na bênção do Espírito que agora vive em nós. Amém.